Oi gente, tudo bem? Eu sou a Helenice Prim. Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém. As lições de Gary. Estamos no capítulo 6 e a frase é: assim como só condenas a ti mesmo, também só perdoas a ti mesmo. Por volta de junho de 2007, Karen e eu tínhamos tomado decisões. Sabíamos que tinha chegado o momento de seguirmos nossos caminhos separados. Cada um de nós contratou um advogado e o processo de divórcio começou. Foi um período de provas para nós dois. Estivemos juntos durante 26 anos, 25 deles casados. Não é que não tivéssemos tentado. 20 anos antes, em agosto de 1987, tomei outra decisão. Era a convergência harmônica, onde os planetas do nosso sistema solar estavam alinhados e milhões de pessoas ao redor do globo permaneceram em seu círculo de verdade, fazendo afirmações sobre quais eram suas crenças e intenções. Depois disso, muitas vidas começaram a seguir em direções diferentes. Tudo estava conectado, como deve ser. Para mim, depois de 8 anos tocando com minha banda Rush, principalmente na área de Boston e algumas vezes na região da Nova Inglaterra, decidi que queria mudar minha vida. Embora Beverly, Massachusetts e Poland Spring, Maine tenham só 2h30 de distância uma da outra, são dois mundos diferentes. Como um subúrbio de Boston, a área Beverly-Salem é densamente povoada. Se você quiser, é fácil levar uma vida agitada. É possível chegar ao centro de Boston em 40 minutos. Devo ter ido ao Parque Fenway. Centenas de vezes e me divertido em casas noturnas na Praça Kenori. Se o jogo acabasse cedo o suficiente para impulsionar minha vida espiritual, frequentei o centro-oeste na rua Newbury durante anos. Poland Springs é uma cidadezinha a mais ou menos 45 minutos ao norte de Portland e a 45 minutos ao sul de Augusta, a capital do estado. Espalhada por diversos quilômetros rurais, é um lugar muito quieto e descontraído. Não existem calçadas nem postes de iluminação. No inverno, a temperatura frequentemente é de 10 graus a menos do que a temperatura de Boston e 20 graus a menos do que a temperatura de Nova York. Se estiver chovendo em Boston, provavelmente estará nevando no Maine, pelo menos de Portland em diante. Isso é viver no campo e eu era um garoto da cidade. O choque cultural era algo que eu iria encarar em primeira mão. Bons filmes de comédia foram feitos baseados na mesma situação, mas depois de algum tempo eu já não achava mais graça. O East era um programa transformador criado por Werner Erhard em 1974. Fiz o treinamento East, como era chamado, no Ramada Inn, perto do Aeroporto Internacional de Logan, em dezembro de 1978, depois de sofrer de uma depressão debilitante durante 7 anos. E de depressão leve durante outros 7 anos antes disso. O East foi exatamente o que eu precisava. Ele me deu meu primeiro sistema de pensamento. Isso, por seu lado, proporcionou uma nova e consistente forma de pensar sobre tudo o que eu via, e interpretá-lo de uma forma que me tirou da depressão no prazo de 2 anos. O East não era um curso de milagres, mas era um ótimo ensino para a mente, dado em um tempo incrivelmente curto. Também foi um campo de treinamento excelente para o curso. Durante um período aproximado de 14 anos, mais ou menos 1 milhão de pessoas fizeram treinamento, como seus entusiastas o chamavam. Eu me aventuro a supor que pelo menos 100 mil delas passaram a estudar um curso de milagres. Durante a convergência harmônica, em 1987, uma mulher chamada Doris Lora também tomou uma decisão. Ela se mudou junto com sua filha Cindy, de Ohio, para o ensolarado sul da Califórnia. Sua outra filha, Jack, já estava na faculdade e acabou se juntando a elas na Califórnia mais tarde. Doris, uma mulher brilhante com 2 PhDs, um em música e outro em psicologia, tinha sido influenciada por Shirley MacLaine, como eu fui naquela época, e se sentiu impelida a começar uma nova vida entre os livres pensadores do sul da Califórnia. Doris foi com sua filha para o outro lado do país quando estavam dirigindo pelo Texas. Ela estava exausta e quase sem gasolina, não sabia se poderia continuar por muito mais tempo. Ela pediu: por favor, diga que estou fazendo a coisa certa. Doris recebeu a resposta. Subitamente uma força começou a empurrar o carro para frente. Era como se Doris nem mesmo tivesse que dirigir por algum tempo. O carro estava sendo ajudado.
junto com as duas passageiras dentro dele. Era o Espírito Santo fortalecendo a mente para levar Doris e sua filha para onde deveriam ir. Muito tempo depois, achei fascinante que algumas pessoas em pontos opostos do país tivessem simultaneamente tomado decisões que um dia acabariam por reuni-las. Ao mesmo tempo em que Doris e Cindy estavam se mudando, eu estava no processo de mudar de rumo, indo para o Maine, o que, por seu turno, um dia me levaria ao mesmo lugar onde estavam essas duas pessoas. Vou fazer um aspas, eu lembrei da música Cindy do... sei lá, Cindy, Cindy, eu nem sei se é essa música, mas agora é isso que está na minha cabeça. Vamos continuar e vocês vão ter que me perdoar por isso. O curso diz, não existem acidentes na salvação. Aqueles que têm que encontrar-se-ão, pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos para um para o outro? Sim, né? É como se grupos de nós estivéssemos nas órbitas uns dos outros. Vou fazer um aspas aqui, é como se realmente a gente estivesse como que se diz? Fosse um átomo, né? E a gente está ali orbitando até a gente se encontrar. É como se grupos de nós estivéssemos nas órbitas uns dos outros e ainda que pareçamos nos afastar, estamos destinados a um dia reunirmos-nos outra vez em outro lugar e momento para encenarmos nossos relacionamentos e termos outra oportunidade de apreciar o bem neles. Perdoamos seus detalhes negativos e vermos uns aos outros como realmente somos. Tem um quadrinho importante aqui, ó. Estamos destinados a, um dia, reunirmos-nos outra vez em outro lugar e momento. Bom, voltando, depois daquela decisão, em 1987, levei 2 anos para sair da minha banda, porque tinha minha assinatura em muitos contratos e a banda tinha compromissos agendados com 1 ano e meio de antecedência. Eu me mudei para o Maine em 1º de janeiro de 1990 e viveria lá durante 17 anos e meio. Durante aquela época, a Califórnia nem estava no meu mapa. Ainda sonhava em viver no Havaí. Mesmo em 2004, 1 ano depois de O Desaparecimento do Universo ter sido publicado, eu nunca tinha ido à Califórnia, exceto por uma visita muito rápida. Então, fiz minha primeira viagem real para lá. Eu me lembro de que meu anfitrião, Tom, levou-me pela Avenida Ocean em Santa Mônica. Gostei do que vi. Conforme olhava ao redor, estava pensando, isso é mesmo muito legal. Depois daquela visita, como relato em meu 2º livro, Puxar me perguntou, você gostou da Califórnia? Quando eu disse a ela o quanto tinha adorado, ela disse, bom, você ainda irá para lá muitas vezes, divirta-se. Ela sabia de algo que eu não sabia. Durante aquela viagem, fiquei hospedado no Hyatt, na Via Sunset, em um hotel que já foi substituído por outro. Saí para o meu primeiro passeio em Hollywood sem ter ideia de onde estava ou para onde estava indo, exceto que estava na famosa Via Sunset, completamente deslumbrado apenas por estar lá. Fui um grande fã do cinema a minha vida toda. Agora eu estava onde tudo acontecia. Depois de descer a rua por algum tempo, entrei em um shopping e vi uma loja Virgin Records. Não sei por que decidi entrar, mas o fiz, embora uma conhecida loja de discos não seja representativa da história de Hollywood. Enquanto andava pelas lojas, examinando as seleções de músicas e as pessoas, vi uma mulher parada em um dos corredores. Uma forte sensação de reconhecimento tomou conta de mim. Era baixa e magra, com cabelo ruivo e um lindo rosto. Ela me olhou brevemente, mas não fizemos conexão. Eu a encarei por mais ou menos 1 minuto. Depois me senti grato por ela estar ocupada olhando para um CD e não ter me detonado por ficar olhando estupidamente para ela. Tive uma forte sensação de que a conhecia, que aquela não era a primeira vez em que eu a via, embora soubesse que não tinha sido nesta vida. Pode ser difícil para as pessoas que já me viram e ouviram falar em público acreditarem nisso hoje, mas fui incrivelmente tímido durante quase toda a minha vida. Não era como se eu simplesmente pudesse atravessar a sala e falar com uma mulher. Isso não estaria nem dentro do reino das possibilidades. Não fui lá conversar com aquela mulher, mas nunca me esqueci do seu rosto. Ela estava implantado em minha mente. Pensava nela com frequência e brigava comigo mesmo por não ter ido dizer alô. Mas o que eu teria dito? Acho que já nos conhecemos antes, em outra vida? Isso teria soado como uma cantada muito ruim.
Além disso, eu era casado. Depois de um minuto, a mulher se afastou. 2 anos depois, estava dando uma palestra em Las Vegas, a capital espiritual do mundo. Eu estava falando em uma conferência para a minha editora, Hay House, e depois da minha apresentação dei uma sessão de autógrafos. Durante os autógrafos, uma mulher agradável veio a mim para que eu assinasse seu livro. Ela era gentil e amigável. Pensei que devia estar no final dos seus 60 anos. Também senti uma conexão com essa mulher, embora não pudesse dizer o porquê. Ela disse coisas gentis sobre o meu trabalho e trocamos amabilidades. A mulher era Doris Lora. Então aconteceu. A próxima pessoa na fila se aproximou de mim e começou a falar. Não podia acreditar para quem estava olhando. Tudo me veio de uma vez. Eu sabia que aquela mulher era o homem que tinha visto em minhas visões como Tadeu, há 2000 anos. Sabia quem ela era e seria durante esta vida. Sabia quem ela era e seria durante esta vida. Sabia que ela seria um homem chamado Arte, um de meus professores mestres ascensionados, 100 anos a partir daquele momento. E também sabia que ela era a mulher que eu tinha visto na loja de discos em Hollywood 2 anos antes. Ela me disse que seu nome era Cindy Lora e que era musicista. Vivia na Califórnia desde 1987, quando sua mãe a tinha levado para lá, vindo de Ohio. Ela sabia, por causa do desaparecimento, que eu também era músico e me disse que tinha um site. Eu não podia pensar com muita clareza, pois estava um pouco apavorado, mas tentei ficar calmo. Não podia deixar que ela fosse embora outra vez, mesmo que nada viesse daí. Eu, pelo menos, tinha que conseguir conhecê-la. Perguntei se havia uma forma de entrar em contato com ela através do seu site. Ela disse que sim. E depois de um minuto, estava na hora de continuar autografando os livros. Ela foi embora com sua mãe, mas não saiu da minha mente. Bom, eu vou parar por aqui, porque é muita coisa. A gente vai continuar hoje mesmo nas cenas dos próximos capítulos, mas eu só vou continuar em mais um vídeo, senão fica muito longo e eles não deixam eu postar. Vamos lá.